Hoje mergulharemos nas lendas e mitos que povoam os pesadelos das crianças brasileiras, revelando criaturas misteriosas, horripilantes e cheias de surpresas macabras. É hora de conhecer os monstros que espreitam as profundezas da nossa cultura, que estão escondidos à beira da noite, pronto para te assustar. Então assista até o final para conhecer todos eles. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje vocês vão conhecer 10 bicho-papão do folclore brasileiro. Mas antes de tudo, peço para você se inscrever aqui no canal aqui embaixo, que isso vai me ajudar muito, e deixe seu gostei. Então bora começar. A Cuca é um dos personagens mais famosos do folclore brasileiro, principalmente por conta da adaptação televisiva da obra Sítio do Pica-Pau Amarelo, escrito por Monteiro Lobato entre os anos de 1920 e 1947. Ela é uma espécie de bicho-papão cuja lenda é utilizada pelos pais para amedrontar seus filhos e tentar fazer com que os obedeçam, sob a ameaça de serem pegos pela Cuca, caso não façam. A Cuca é descrita originalmente como uma bruxa bem velha, magra e corcunda, possuindo cabelos brancos e uma pele bem enrugada. Porém, a influência da obra de Lobato tornou a Cuca um monstro com cabeça de jacaré. Nas suas várias representações, é uma criatura perigosa e repleta de dons. Por exemplo, faz feitiços, controla o sono e até invade os sonhos alheios. Ela pode ainda se transformar em criaturas noturnas como corujas ou mariposas, para fugir ou se aproximar sem que ninguém repare. A cabra cabriola era uma espécie de cabra, meio bicho, meio monstro, em Pernambuco. O mito é do fim do século XIX e início do século XX. Esse mito ocorre também em outros estados do Nordeste, a exemplo de Alagoas, Sergipe e Bahia. Era um bicho que deixava, a partir da descrição feita pelas mães ou cuidadoras, qualquer menino arrepiado só de ouvir falar. Soltava fogo e fumaça pelos olhos, nariz e boca. Atacava quem andasse pelas ruas desertas nas noites de sexta. Mas o pior era que a cabriola entrava nas casas pelo telhado ou porta à procura de crianças malcriadas e travessas. As crianças não podiam sair de perto das mães, ao escutarem qualquer ruído estranho perto da casa. Podia ser qualquer outro bicho, ou então a temível cabriola. Assim era bom não arriscar. Em caso de menino obediente, bom para a mãe, que não mijasse na cama e não fosse traquino, a cabra cabriola não passava nem perto. Quando no silêncio da noite alguma criança chorava, diziam que a cabriola estava devorando algum malcriado. É uma espécie de monstro meio homem, meio bicho. Tem a cabeça enorme e um grande buraco no meio das costas, e se abre e fecha conforme ele abaixa e levanta a cabeça. Come pessoas, especialmente crianças e mulheres, abrindo o buraco e atirando-os dentro dele. O quimbungo, ou chimbungo, é mito de origem africana que chegou ao Brasil através dos bantus e se fixou no estado da Bahia. Suas histórias sempre surgem em um conto romanceado, com trechos cantados, como é comum na literatura oral da África. Em Angola e Congo, quimbungo significa lobo. Irmão do bicho-papão e do boi da cara preta, o tutu-marambá é uma criatura toda negra, sem ter, porém, uma forma concreta alguma. Apesar de não ser tão popular quanto o bicho-papão, chegou a virar termo proverbial. O tutu-marambá é o senhor dos terrores noturnos infantis na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Quando falamos do tutu, estamos falando do monstro sem forma que assusta e devora crianças nas canções de niná. Entretanto, essa lenda possui variações regionais, como todas no folclore brasileiro. Uma variação dela apresenta-o como ser brigão e de grande força. Além disso, as variações da narrativa fizeram com que ela fosse conhecida por diferentes nomes, dependendo da região do Brasil. Alguns dos nomes são tutu-zambê, tutu-marambá, tutu do mato e etc. No estado da Bahia, a fama do tutu, como um ser que briga e tem grande força, fez com que ele fosse associado com o porco do mato. O antropólogo Luiz da Câmara Cascudo explica que essa associação pode ter uma explicação etimológica, pois tutu se confundiu na cultura popular com caititu, outro nome pelo qual se conhece o porco do mato. O pesquisador aponta também que o termo tutu-zambê pode ter sido originado de hibridismos linguísticos que mesclam tupi com idiomas oriundos do continente africano. Nessa teoria, o tutu seria então um monstro de pernas tortas, ou aleijado, ou até mesmo um monstro sem cabeça.
Chibamba é um mito do sudeste do Brasil, de origem africana, diretamente do sul de Minas. É um dos monstros brasileiros mais estranhos. Todo vestido com longas folhas de bananeira, surge dançando no ritmo marcado e equilibrado. Seu próprio nome, no idioma africano, significa um tipo de música. Amedronta as crianças que choram, as teimosas e as malcriadas. Ronca como se fosse um porco e faz parte dos pesadelos noturnos. Labatute é um monstro antropófago do folclore do sertão nordestino, conhecido na região da Chapada do Apodi, na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Labatu possui uma forma humanoide com corpo coberto de pelos, pés redondos, mãos compridas e cabelos longos e assanhados. Ele possui apenas um olho na testa e seus dentes são similares a de um elefante. Os nativos da região consideram o Labatu uma criatura pior que o lobisomem, a caipora e o cão coxo. Além da conta que ele vive no fim do mundo e que ele percorre as cidades durante a noite a fim de saciar sua fome, que é enorme. O seu caminhar é acompanhado por uma ventania. Ele perambula atento a qualquer som ao seu redor, e se alguém sussurrar, já é o suficiente para o Labatu encontrar e devorar a vítima. Ele possui ainda a particularidade de devorar crianças devido ao fato delas terem a carne mais mole que a dos adultos. A figura do Labatu se originou das horríveis lembranças que os nativos da região tinham da atuação do general francês Pedro Labatu, que esteve no Ceará entre junho de 1832 e abril de 1833, reprimindo a ação de revoltosos contrários à unificação do país durante a Guerra da Independência do Brasil. Conta-se que esse lendário general era extremamente violento e cruel, e não poupava seus adversários e opositores. Fuzilou muitos homens e mulheres de forma banal, e em virtude da incontrolável crueldade, acabou revoltando até o exército. O Papa-Figo é uma figura lendária do folclore brasileiro, conhecida principalmente em Pernambuco. Em geral, ele é descrito como homem idoso, sujo e com o corpo coberto de chagas. Pode também ser alto, magro, pálido e com barba para fazer. Às vezes carrega um saco. Costuma andar pelas ruas no final da tarde, durante o crepúsculo, à procura de crianças desacompanhadas, atraindo-as com o intuito de raptá-las para depois devorar seus fígados. Em tempos antigos, acreditava-se que a lepra era uma doença de pele causada pelo mau funcionamento do fígado, órgão que, diziam, era o produtor do sangue. A cura estaria no consumo de órgão sadio, mas somente o fígado infantil teria pureza e força suficiente para aliviar o sofrimento dos doentes, e sempre havia alguém disposto a pagar qualquer preço por tão poderoso e raro órgão. O Papa-Figo era, portanto, em algumas versões, o próprio doente em busca da cura, ou outras vezes o encarregado de conseguir a mercadoria para tal tipo de comércio. Mão de Cabelo é o nome da entidade pertencente ao folclore do sul de Minas Gerais. Trata-se de uma espécie de fantasma vestido uma roupa branca ou coberto por um lençol branco, e com as mãos bastante peludas, que segundo as histórias visita as crianças, especialmente os meninos, todas as noites e verifica se eles urinam na cama. Caso tenham feito, ele arranca o órgão sexual. O Boi da Cara Preta é uma criatura folclórica bastante presente nas cantigas de Niná, cantada pelas mães das crianças que cantam com o intuito de que elas durmam cedo. Semelhante a um boi comum, sua característica mais marcante é justamente sua cara de cor preta. Sua história de origem ainda é um mistério. O Timbunguê é uma criatura oriunda do folclore de Minas Gerais, geralmente descrito como ser de pequena estatura e com uma perna só. O Timbunguê se assemelha a outra criatura bem famosa do nosso folclore, o Saci. Porém, o Timbunguê pode ser diferenciado pelo fato de possuir uma flecha flamejante cravada no meio de sua testa, e também por não fumar um cachimbo. Morador das matas, o Timbunguê, assim como o Saci, tem por hábito provocar travessuras em sítios e roças, espanta animais, apaga o fogo de velas e lampiões e faz objetos sumirem. Além disso, dizem que ele tem o hábito de sequestrar e devorar crianças, o que permite classificá-lo como uma espécie de bicho-papão. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!